Пожарная охрана. Алло, Иванков? Да. Значит, вы выезжаете в Припять? Алло? Да, я слышу. На атомную станцию выезжайте. Там третий, четвертый блок горит крыша. Пожарная охрана. Алло, Полесская? Да. Вы, значит, выезжаете на атомную станцию, там горит крыша третьего, четвертого блока. There has been a nuclear accident in the Soviet Union and the Soviets have Le admitted that it conseguenze happened. del disastro nella centrale nucleare di Chernobyl in Unione Im Sovietica sowjetischen concentrano Kernkraft Tschernobyl ist es offenbar zu dem gefürchteten GAU Speculation gekommen, that a dem meltdown had größten occurred in a second reactor at the Chernobyl complex. O mundo está Tonight, assustado. however, O acidente nuclear na União Soviética é o mais grave da história. A própria União Soviética reconheceu hoje que é uma catástrofe. Há 32 anos atrás, uma nuvem radioativa cobriu o norte da Ucrânia, até então parte da União Soviética, contaminando assim todas as formas de vida, um lugar que vai ser despovoado para sempre. Sem dúvidas, o desastre de Chernobyl é um dos maiores acidentes nucleares da história e que até hoje deixa um legado sombrio. Tudo começou em 26 de abril de 1986, quando técnicos da usina de Chernobyl decidiram fazer alguns testes no reator de número 4. O teste era simples. Ele tinha como objetivo verificar o funcionamento da usina com baixa energia, e para isso era preciso desligar a circulação de água que resfriava o reator, o que não foi uma boa ideia. O reator explodiu, o teto de mais de 1 tonelada voou pelos ares e elementos químicos como plutônio, urânio, iodo-131 e césio-137 se espalharam pelo ar a mais de 1 quilômetro de altura, como uma nuvem radioativa. Algumas das pessoas que trabalhavam no momento foram até o reator verificar o que tinha acontecido e elas foram fulminadas instantaneamente pela radiação e morreram. O reator ele queimou por mais de 10 dias seguidos. Dos trabalhadores no local, mais de 130 sofreram a síndrome aguda de radiação, quando o corpo recebe altas doses. Desses, 28 morreram na hora, 30 ao longo dos anos e mais de 70 continuam vivos, porém carregando consequências gravíssimas. O governo sabia do ocorrido, porém escondeu o acidente, que foi revelado à população de Chernobyl e Pripyat apenas 38 horas depois da explosão, e depois que outros países, como a Finlândia e a Suécia, detectaram a nuvem radioativa no seu espaço aéreo. As mais de 50 mil pessoas que viviam em Pripyat foram evacuadas às pressas em ônibus superlotados e sem muitas informações, e todo o resto que vivia num raio de até 30 km da usina tiveram que abandonar seus lares. Esse raio ficou conhecido como a Zona de Exclusão de Chernobyl, e é pra lá que eu tô indo hoje. Bom dia, eu tô com essa cara de sono porque são 6h10 da manhã e eu já estou de pé. Porque hoje eu tô indo visitar um dos lugares que eu sempre sonhei visitar, que é Chernobyl, né? O palco da catástrofe nuclear da década de 80, aqui na Ucrânia, quando era Rússia. Só quem vai para Chernobyl, na verdade, você não pode ir sozinho, você tem que comprar um tour, porque é uma área de exclusão, é uma área fechada pelo governo e militares, então só agências autorizadas têm permissão para ir. Então você tem que pagar uma agência, fazer parte de um grupo e ir. E eles te mandam todos os requisitos, como se vestir, o que fazer, e você só pode ir com a agência, né? E eu cheguei agora aqui na Independence Square, que tá vazia, por sinal. Veja vocês. E é daqui que sai o tour pra Chernobyl. Daqui a pouquinho, não sei que horas são agora. São 7h04. O tour sai 8 da manhã, ali perto do McDonald's, que a gente encontra. E eu acho que eu trouxe tudo. Documento, roupa que cobre os braços e a perna, né? E é isso, agora vamos conhecer Chernobyl e ver de perto as consequências desse desastre. A empresa que faz esse passeio é a Solo East Tour. Com eles eu fiz o passeio de 1 dia para Chernobyl, mas eles têm outros pacotes. Eles têm pacotes de 2 dias, pacotes que visitam as usinas, além de pacotes que vão para outros lugares da Ucrânia. Chegando no ponto de encontro, os guias eles checam nossos documentos, porque precisa ter passaporte e todos os documentos certinhos, e eles põem a gente na van, né? Na van que vai para Chernobyl, é uma van bem confortável. Cada van tem um guia e cada guia vai explicando um pouquinho do que a gente vai fazer, do que pode não fazer, né? Como usar roupas de manga comprida, não tocar em nada, nem na vegetação, porque a radiação ela se funde à vegetação, andar sempre na trilha, não sair da trilha, então eles dão todas as dicas certinho.
E com a guia na van, você pode adquirir também um contador Geiger, que é um aparelhinho que mede o nível de radiação no ambiente. E agora a gente fez uma primeira parada num posto de gasolina e tem várias vanzinhas de tour de Chernobyl, então eu tô achando que é um tour que vai muita gente, não é aquela cidade fantasma, né? E eles dão esse aparelhinho pra gente, é um contador Geiger que mede o nível de radiação, então aqui no centro de Kiev estava 0,15, que eles dizem ser o normal, e aí conforme a gente vai se aproximando de lá o trem fica apitando. Pi, 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 pi. E agora vamos esperar para chegar até Chernobyl. Uma das primeiras paradas é em uma barraquinha de souvenir, e já ali do lado tem um primeiro checkpoint militarizado. Ali os militares eles checam nossos passaportes, todos os documentos, eles olham bem pra nossa cara, ficam encarando a gente com cara de mal, e ali também é proibido filmar ou fotografar. Se pegar filmando, você se ferra. A partir do primeiro checkpoint, a gente já está dentro da zona de exclusão de Chernobyl, que é uma zona de 30 km da usina. Entrando nessa zona, nós seguimos para o primeiro ponto onde visitamos, que foi a vila abandonada de Zalícia, uma das mais de 100 vilas que foram evacuadas na época do acidente. Isso aqui, cara, tudo abandonado do jeito que tava, ficou. É muito, muito louco. Em seguida, chegamos na entrada de Chernobyl, onde há uma placa de boas-vindas. E só para lembrar, a usina de Chernobyl não fica na cidade de Chernobyl, ela fica mais ou menos uns 15 km da cidade. E aqui a gente já está em Chernobyl, fica dentro da área de exclusão, que é de 30 km. E o que parece não é tão abandonado, né? Quer dizer, a gente não está dentro de Chernobyl no centro, a gente está um pouquinho afastado, onde tem umas acomodações, uns alojamentos, porque ainda tem gente que trabalha aqui e tem gente que mora aqui. Então, muitos trabalhadores, muitas famílias de trabalhadores ainda estão morando aqui porque eles estão trabalhando ainda no reator, né, para tentar eliminar e proteger que a radiação saia. Então, você vê volta e meia carro passando, você vê gente caminhando. Aqui, nesse ponto, né, a gente está entrando mais ainda para a cidade abandonada, e aí lá eu acho que não vive ninguém realmente porque não pode. E também a gente vai para Pripyat, que é uma outra cidadezinha que tem do lado de Chernobyl, que é onde os trabalhadores na época moravam, né? Na época do acidente. Quem trabalhava em Chernobyl morava em Pripyat. E a gente vai lá dar uma voltinha também. Ali no centro de Chernobyl tem alguns monumentos e até um museu onde conta um pouquinho mais da história envolvendo o acidente. Do lado do museu tem um memorial, o Memorial das Vilas Abandonadas, mais de 100 placas com o nome de cada vila que foi evacuada na época do acidente. Perto dali tem um memorial que foi um dos mais bonitos que eu achei, que foi um memorial que era dedicado aos 23 bombeiros que perderam suas vidas tentando apagar as chamas do reator sem ao menos saber do perigo que estavam passando. Na plaquinha diz, dedicado àqueles que salvaram o mundo. E um que a gente para aqui é esse lugar que tem algum maquinário, dos maquinários que eles usaram na época que o reator explodiu, que eles
usaram para limpar. Aí tem muito maquinário russo, italiano, alemão, e tá aqui a amostra. E eles são os reais, não são réplicas nem nada. Seguindo em frente, a gente fez uma parada rapidinha para almoçar. Sim, eu comi em Chernobyl. Segundo eles, há todo um processo de higienização da comida e ela não é contaminada. Bom, eu espero mesmo que não seja, porque eu comi e tava uma delícia. A próxima parada era numa creche abandonada, onde o nível de radiação já era bem alto, especialmente no chão, onde o contador Geiger disparava. O lugar ele é bem tenso, sabe? É bem triste. Você vê aqueles brinquedinhos, as caminhas, os sapatinhos, as cartinhas deixadas que as crianças escreviam. Tipo, é muito triste, é de partir o coração. Na saída, eu aproximei o contador Geiger do chão e ele disparou de 2 para 6 microsieverts por hora. Isso porque as pessoas tentaram usar água para limpar a radiação, e a água levou a radiação toda para o solo. A próxima parada já era a usina de Chernobyl, e de longe dava para ver um novo sarcófago, nome dado à construção que cobre os restos do reator. O antigo, ele teve uma duração de 30 anos e já estava caindo aos pedaços, então ele teve que ser coberto por um novo, esse que tem duração de 100 anos, e que após isso vai precisar ser coberto por um novo e maior. Como resultado da explosão, mais da metade do Césio-137 voou pelos ares e foi carregado pelos ventos para pelo menos 14 países da Europa. Áustria, Suécia, Finlândia, Noruega, Eslovênia, Polônia, Romênia, Hungria, Suíça, República Tcheca, Itália, Bulgária, República da Moldova e Grécia foram contaminados por níveis de radiação. E aqui eu acho que é o mais próximo que a gente chega do reator. Aqui embaixo tem os peixes. Tudo contaminado. E o reator fica ali atrás. Arco curvado, ele tá lá dentro. E agora a gente chegou no reator número 4 de Chernobyl, que explodiu, que é esse tipo de cúpula que tá atrás de mim. Isso é o sarcófago dele, né? Ele tinha um antes, que era de concreto e chumbo, só que estava caindo, e então construíram um novo, que é esse gigante aqui, que daqui a alguns anos também vai cair e vão ter que construir um outro. Lá dentro o reator continua ativo, e né, esse sarcófago serve para não deixar a energia nuclear escapar. A placa indica que chegamos a Pripyat, só que bem na frente está um dos lugares mais perigosos de todos, a Floresta Vermelha, onde há uma grande concentração de radiação presa nas árvores. Ultrapassar esse limite é pedir para morrer.
A chegada em Pripyat vem logo depois de um checkpoint militar que checou nossos documentos. E o choque em ver uma cidade daquele jeito é enorme. E nós acabamos de chegar agora em Pripyat, que era a cidade que as pessoas que trabalhavam em Chernobyl moravam. E é uma cidade fantasma. Tipo, é uma mata agora, cresceu, né, a selva. E tem uns prédios gigantes da época da União Soviética. Eu não tenho nem o que dizer desse lugar. É incrível, porém triste também, né? Pripyat fica bem do lado da usina de Chernobyl e era o lugar onde os trabalhadores e suas famílias moravam. A cidade parou num tempo. É possível ver casas, prédios, supermercados, tudo abandonado. Um dos lugares que mais chama a atenção é o parque de diversões da cidade, que nunca chegou a ser inaugurado. E agora a gente chegou aqui nesse parque de diversões que tinha aqui em Pripyat. Na verdade, ele nunca chegou a ser usado, tem uma roda gigante ali atrás, eu vou chegar mais perto. A inauguração dele era para depois, quer dizer, o acidente aconteceu antes da inauguração, então o parque nunca foi usado. E ele foi deixado às pressas do jeito que estava. E sei lá, mano, é um clima muito pesado, bem tenso mesmo, você vê isso. Ver toda aquela... as pessoas que tinham uma vida, né, e que deixaram tudo para trás. Não sei nem o que dizer. Dentre alguns dos efeitos causados pela radiação de Chernobyl, temos câncer, câncer de tireoide, leucemia, problemas nos sistemas respiratório, digestivo e reprodutor, anormalidades no sangue e envelhecimento precoce. Descendentes das pessoas afetadas pelo acidente de Chernobyl têm uma chance maior de adquirir alguma leucemia ou algum câncer. Que era um centro olímpico. E agora a gente já vê a piscina. Olha só isso. E esse aqui é um outro prédio abandonado que tem aqui, que era uma escola gigante também. E como vocês podem ver, tudo abandonado e largado do jeito que está.
Visitamos também o porto da cidade, que dava para o rio Pripyat. E lá foi onde o contador Geiger registrou o maior número de microsieverts por hora, mais de 58.0, um lugar onde o tempo de exposição tinha que ser cronometrado. E aqui foi um dos pontos que tem mais radiação que o contador registra. Ali no chão, quando ela botou o dela no chão, registrou mais de 60.70 alguma coisa. Sendo que o mínimo, o admissível para o ser humano é entre 0.15 e 0.30. Então registrou 60, então você pode ter noção de quão forte é a radiação desse lugar. Volta e meia, a paradinha aqui apita. Chegando no final do passeio, nós fomos num lugar chamado Duga 3, ou Pica-Pau Russo, como eles chamavam. Uma antiga e gigantesca antena de rádio da União Soviética que foi encoberta pelo governo na época. Para quê? Espionagem contra os Estados Unidos, é claro. O sinal da antena interferia em sinais de rádio e de aviões que passavam por ali, e o ruído se parecia muito com o barulho de um pica-pau, daí o nome, Pica-Pau Russo. A antena foi desativada com o fim da União Soviética. Fim de passeio, e nós tivemos que passar por máquinas que detectam a radiação no nosso corpo. Se tá tudo bem, eles te liberam. Se tem radiação, você tem que ficar em quarentena lá. E se estiver muito sério mesmo, eles te encaminham para um hospital em Kiev, só que você que tem que pagar a conta. Ir a Chernobyl é como entrar dentro de um livro de história e viajar pessoalmente por ela. É ver de cara as consequências do desastre e o que ele trouxe para o mundo. Olhando o verde, o céu azul, os animais, dá a entender que a vida segue sem dano nenhum, mas a radiação ela é um inimigo invisível e difícil de combater. Dentro do reator tem mais de 100 kg de plutônio, um material radioativo que pode durar pelo menos uns 300 mil anos. Não tem como saber. Tudo o que se sabe é que a radiação está se dissipando muito mais lentamente do que era previsto. A zona de exclusão de Chernobyl provavelmente vai ser uma zona desabitada para sempre. Bom pessoal, se você gostou do vídeo, você dá um joinha aqui embaixo, tá? Se inscreve no canal, manda esse vídeo para aquele teu amigo viciado em história que gostaria de saber como é visitar Chernobyl. Curte lá a nossa página no Facebook, www.facebook.com/tolongedecasa, e também você pode acessar o nosso site, www.tolongedecasa.com, que tem muito mais informação sobre Chernobyl e também sobre a Ucrânia. Bom pessoal, é isso, tchau tchau, e eu vejo vocês na próxima viagem.